Professor José Auricunha, nós temos um prazer em estar conversando com você, direto de Campinas. Estivemos acompanhando o artigo publicado no blog do Jorge Costa. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando aí com você e com os amigos de Massapê, né? Um prazer e uma surpresa, né? Professor, a gente acompanhando o seu artigo e a gente ficando aqui fascinado com essa matéria que inclusive o radialista Jorge Costa publicou em seu blog, e que no nosso portal da Serra Verde nós temos vários links de blogs, e entre eles o do Jorge Costa foi um dos que nós optamos por colocar lá. E você fala dessa Massapê, dessa bela cidade cearense ao pé aqui da Serra da Meruoca, onde seu primeiro nome foi Serra Verde, como você citou em seu artigo, inclusive, por sinal, Serra Verde, o nome da nossa agraciada rádio comunitária. E como é que você se sente hoje, um massapeense radicado aí em Campinas, tendo a oportunidade hoje, através da Rede Mundial de Computadores, em estar em Campinas, mas ao mesmo tempo estar por dentro de tudo o que acontece na sua cidade natal, Massapê? Pois é, rapaz. Isso é quase um milagre, né? A distância fica encurtada, né? E aí a gente pode... para mim é também uma surpresa, uma coisa nova, poder, de repente, estar me comunicando e transmitindo emoções, né? Eu vi uma foto da cidade, da praça, no blog do Francisco Edilson, e aí imediatamente escrevi algumas linhas do que eu estava sentindo, né? E de repente houve repercussão, né? Eu fiquei pensando, nossa, quantas coisas a internet pode estar propiciando, né, em termos de aproximação de pessoas, né? De amigos, de recordações, trazer o tempo passado para agora, né? Certo. Professor, nós estamos aqui na nossa Massapê falando com você, e o senhor foi filho natural aqui de Massapê. Inclusive nós ficamos muito felizes quando nós observamos pessoas que saem de Massapê, mas que têm o orgulho de falar onde quer que estejam que são massapês. Você, como filho conterrâneo de Massapê, de Padre Linhares, que recordações você tem aqui da Massapê, e há quanto tempo faz que você não vem à nossa querida cidade? Bom, faz 3 anos que eu não vou a Massapê, né? Eu fui há 3 anos quando meu pai fez 80 anos, né? A gente foi fazer a comemoração, eu fui com a minha filha, e há 3 anos já se foram, né? Agora, a minha recordação de Massapê é recordação de raiz, né? Eu sou o que sou por causa de Massapê, né? Isso a gente não consegue renunciar, jogar fora, né? Mesmo que quiser, né? Foi em Massapê que eu comecei a perceber quem eu sou, né? Então, algumas coisas que eu mencionei rapidamente, né, desse pequeno artigo, foram coisas marcantes. Por exemplo, a reabertura da Casa da Juventude, né? O momento em que a gente, o Mazinho Lira, o Paulo Gilson, o Perpétuo, o Socorro Cajazeira, o José Medeiros, enfim, um grupinho que estava no ginásio Massapeense, a gente, sabendo que a Casa da Juventude estava fechada há muitos anos, fizemos um projeto de reabrir e deu certo. Só que além de ser um evento para a cidade, é um evento para cada um de nós. Assim, passou a fazer parte da nossa história, né? E faz parte da minha história, né? Porque ali também a gente se mistura com o projeto de cidade. Ao mesmo tempo é um projeto pessoal e ao mesmo tempo é um projeto de cidade, né? A gente começa a se envolver com o destino da cidade. E Massapê, além disso, pelos horizontes da cidade, pelo mistério da Serra da Meruoca, pelas ruas, pelo clima. Meu pai é agricultor, então eu sei o que é o chão, a chuva, eu sei o que é a vida da cidade, né? Eu vivi aí na situação, das situações as mais diversas, né? Então, Massapê está dentro da minha alma, né? Professor, o senhor também já escreveu livros, né? Fale um pouquinho aí dos livros que o senhor já publicou.
Então, eu publiquei livros de filosofia, né? Uhum. De um lado, um livro grande de filosofia, assim, com uma visão mais panorâmica, mais geral, e outros 2 livros mais dirigidos à filosofia para crianças, para jovens, mais orientados para o trabalho do professor, né? Uhum. Que chegou o momento que eu me dediquei à área de educação, né? Eu fui para a escola militar, para ser aviador, depois mudei para engenharia no ITA, mas foram carreiras que eu não consegui, né? E eu optei pela carreira de educação, que era isso que palpitava, né? E dentro da educação, eu cheguei a dar aula de matemática, de física, enfim, de algumas matérias, mas foi em filosofia que eu me encontrei, né? E aí os livros que eu escrevi estão sendo na área de filosofia. Estou escrevendo outros, mas sempre na área de filosofia. Tem muita gente que acha que filosofia não altera muito a vida, né? Não muda nada, é mais pensamento vazio, né? Tem gente que diz que filosofia é aquela coisa com a qual, sem a qual, o mundo continua tal e qual. E não é bem assim, né? Eu me lembro, por exemplo, de quais foram as minhas primeiras grandes questões filosóficas, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e o padre João Batista Frota estava chegando em Massapê, era um grande evento, foi um grande evento, ele foi a pessoa que trouxe outra vida para a juventude, para a cidade de Massapê, e ele visitando as salas de aula, me lembro de uma vez ele perguntando para os alunos da sala qual seria o valor guia para as ações, o comportamento de cada um de nós. E aí cada aluno foi respondendo e eu respondi que o meu valor guia era felicidade. Buscar felicidade. Ele então me repreendeu. Esse não poderia ser um valor guia. Porque o melhor valor guia seria buscar realizar um plano de Deus e não a felicidade. E aí esticou como uma questão. Filosofia vive de questões, né? Não vive tanto das respostas, vive das questões. Eu me lembro também de outra questão que me levou à filosofia, por isso que depois eu fui arrastado para a filosofia, talvez. Eu me lembro que, naquela época do interior, na Sapê, a gente não tinha banheiros dentro de casa, né? Pelo menos na minha casa, lá na rua 7 de setembro, não tinha. Então a gente fazia as necessidades lá fora, em geral, no quintal, atrás do muro do quintal, né? Eu me lembro uma vez, aliás, algumas vezes, né? Uhum. Num desses trajetos para fazer necessidades, às vezes eu ficava pensando, o Papa também precisa fazer o que eu estou fazendo, precisa dor de barriga, enfim, o Papa sente o que a gente sente como ser humano. Ora, se ele sente, ele é humano e na medida em que eu posso me conhecer, eu posso conhecê-lo. Então, esses são os tipos de questões que terminam levando a pessoa para fazer filosofia. Aí depois a filosofia leva às questões mais concretas, né, do dia a dia, as questões políticas, as questões morais, né, as questões da vida mesmo, né, tanto do sentido da vida quanto as questões da realização da vida individual ou coletiva. Na filosofia, as pessoas que às vezes não dão tanta importância à filosofia, hoje eu tenho consciência que terminam levando uma vida às cegas, né, buscando horizontes muito curtos. Então são dessas coisas que eu trato nos seus livros, né? Especialmente nos livros para crianças. A filosofia deve começar mesmo na idade infantil, especialmente na idade de 3 a 10 anos. Porque é aí que a pessoa está olhando para o mundo. E aí que ela está fazendo as primeiras grandes questões que vão guiá-la para o resto da vida, né? Muitas vezes essas questões, elas, por falta de espaço, por falta de formulação, elas se perdem. Aí a pessoa fica
termina ficando sem rumo, né? E eu terminei descobrindo que uma das melhores contribuições que se pode dar para a formação humana é fazer as pessoas descobrir esse dom, que é o dom mais divino, que é o dom de pensar, o dom de usar a razão, de usar a inteligência, né? De descobrir verdades. Então, dessas coisas que eu trato dos livros. O professor José Aurino, nós estamos, eu quero enviar um abraço a você em nome da nossa diretora Fátima Laureano, que morou no bairro em que você morou, na antiga Rua 7, e ela lhe envia um abraço todo especial. O Bael também, que é aqui diretor das nossas organizações da Rádio Serra Verde, também lhe envia um boa tarde especial para você aí, Campinas. Você hoje radicado, e ficamos felizes em saber que você não esquece a sua terra natal. Para nós é um orgulho estarmos falando com você diretamente de Campinas. Como fala esse artigo publicado no blog, não existem palavras para falarmos da sua competência e as qualidades que o senhor tem, para que a gente possa descrevê-las. Você, que, como diz aqui no blog do Jorge, professor, ele diz, professor que abandonou ITA, engenharia eletrônica, para viver ao lado do povo, sentir o cheiro do povão, né? E como é que você tomou essa decisão? O que é que você sente ao estar ao lado da população, que é o povo, ao qual nós nos sentimos bem? Imagina, foi uma decisão angustiada, né? Uhum. Você consegue chegar a um lugar que pouca gente consegue chegar. Com um futuro de dinheiro, de sucesso financeiro definido pela frente, né? Um engenheiro do ITA ganha muito bem. E você tem que tomar uma decisão de dizer, isso não me serve, não me basta, não me preenche. Mas precisa de uma certa coragem, então é uma decisão uma decisão sofrida, né? Você não toma facilmente, né? E depois do terceiro ano do ITA, eu fui fazer um estágio no Instituto de Atividades Espaciais. Me lembro que desenvolveu um projeto de um frequencímetro de raios laser. Naquela época, o estudo de raios laser era uma coisa que estava no estágio inicial. Então não se sabia nem medir a frequência, não tinha um aparelho para medir a frequência dos raios laser. Então eu fiz esse projeto, fiz um estágio e cheguei a um resultado bom. Mas, durante esse estágio, eu descobri que a área de engenharia era muito bonita, é muito boa, mas tinha um lado que não me agradava muito, que era o fato de estar sempre, no caso, sempre a serviço da guerra. A grande engenharia está a serviço da guerra, né? Está a serviço do poderio militar, para o bem ou para o mal. Essa é a razão de ser da grande engenharia, né? O que mais impulsiona as descobertas, inclusive a internet, é a guerra. Uhum. Né? A engenharia ela não existe sem esse impulso para a guerra, é o que move a criatividade e o financiamento para a engenharia. E eu achei que eu ficaria muito distante de mim mesmo, de tudo que era importante para mim, eu me dedicar só a isso, buscando o enriquecimento, que era claro, que era garantido, mas um enriquecimento exterior, não um enriquecimento interior. Aquilo não me preenchia. Acho muito bonito. Respeito e gosto muito da engenharia e gosto muito dos engenheiros. Gosto muito do que eles fazem e da contribuição que eles dão para o mundo. Mas eu achei que o meu papel seria outro. Seria mais de tentar enraizar os resultados da engenharia na vida comum das pessoas. Afinal das contas, não vivemos para a engenharia. A engenharia é que vive para nós. Uhum. Eu, desde aquela minha primeira questão filosófica que eu falei, o que é o guia da vida, para mim ainda continua sendo a felicidade. A engenharia, ela existe para produzir meios que conduzam as pessoas à realização de seus objetivos de vida, portanto, à sua felicidade. Então, não é uma decisão simples, fácil de fazer, né? É uma decisão sofrida. Uhum. Sobretudo para mim, que não tendo uma família
o poder financeiro, eu sabia que saindo do ITA, eu tinha que lutar pela vida, como eu venho lutando pela vida. Comecei a dar aula para sobreviver, né? Vim para Campinas fazer o Unicamp e comecei a dar aula de física, de ótica, eletromagnetismo, enfim, física. Depois, aí foi que eu fui enveredando para a área de filosofia propriamente. Aí comecei a dar aula de filosofia. Sou professor de filosofia há muitos anos. Dou aula de matemática, mas filosofia é o meu povo. Uhum. Né? E é a maneira de viver, com simplicidade, mas com satisfação. Né? Estou satisfeito da maneira como eu vivo. É claro que eu sinto saudade da minha terra. Né? Isso. Com certeza a gente observa você, filho do senhor Chico João, e quando a gente para aqui em Massapê, que a gente toca no seu nome, as pessoas ficam assim maravilhadas, né, em falar no seu nome. Inclusive, nós podemos perceber o carinho que o Jorge Costa tem por você em fazer esse destaque especial no blog dele, e que muitas pessoas tiveram acesso também através do nosso portal da Serra Verde FM. Quando a gente vê o cidadão que você é, um conterrâneo massapense, filho de Padre Linhares, radicado aí em Campinas, com várias conquistas que você já teve, desde a década de 70, ao cursar o ensino médio na Escola Técnica Federal do Ceará. De lá você rumou para Minas Gerais, onde foi aluno da EPICA, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde foi aluno nota 10, e como diz o Jorge, não conformado com tantas vitórias, alçou voos mais altos e chegou ao ITA, Instituto Tecnológico de Aviação, que inclusive, vale aqui destacar, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, e que lá você foi um aluno também de primeira qualidade. Então, é competência falar em você, que é filho do senhor Chico João. E nós queremos dizer para você o que representa o Jorge Costa hoje na sua vida. O Jorge Costa é um grande amigo, foi meu colega de sala, é uma pessoa muito especial, muito carinhosa. O pai do Jorge, na hora Pereira, foi uma pessoa determinante na minha vida. No ano de 1970, eu devo confessar, minha família, né, era uma seca, minha família passava fome. Né? Eu sei o que é passar fome. E nesse momento era o momento que eu estava terminando o grupo escolar de Metal da Aviar, e tinha feito o exame de admissão para o ginásio, tinha sido aprovado, tinha tirado segundo lugar, e o que era uma coisa assim, importante para o aluno que tinha no grupo escolar, mas não tinha como pagar meu estudo. Então, meu estudo seria interrompido. E eu me lembro que meu pai disse claramente: olha, a gente fez tudo para que vocês estudassem, mas nesse momento vai ter que parar o estudo porque não temos condições. Fui conversar com o seu Luiz da Hora, Pereira. Naquele momento eu acho que exercia uma função ligada à contabilidade, à tesouraria do ginásio Massapense. O seu Luiz da Hora fez um esforço, depois de uma semana ele conseguiu uma bolsa de estudo para mim. Se não fosse essa bolsa de estudo, eu não teria estudado. Imagine como seria a minha vida. Seria outra vida. Você tem que, tendo que interromper os estudos, o que você vai fazer? Ou volta para a roça, ou consegue algum emprego, porque nem comércio naquela época tem emprego. Enfim, então o Jorge Costa, para mim, é, por ele mesmo, por ser filho desse grande benfeitor massapense, que é o seu Luiz da Hora Pereira, a quem eu sou eternamente grato, que foi ele que fez um ponto de inflexão na minha vida, foi ele que mudou minha vida. Porque naquele momento que eu entrei no ginásio massapense, minha vida começou a ser outra, né? Uhum. Eu me dava bem nos estudos, eu era bom de estudos, logo me tornei um aluno bem classificado. Em 1972, por incrível que pareça, veja só, a bandeira de Massapê, eu vi um concurso para fazer a bandeira de Massapê, e eu fiz a bandeira de Massapê, né? A bandeira de Massapê é da minha autoria, um concurso naquela época. Eu me lembro que o presidente Garrafa Azul Médici, parece que estava visitando Sobral, e estenderia a viagem até Massapê. Aí o prefeito
meio às pressas, assim, nos 6 meses que antecediam a visita do Garrastazu Azumédio, general Garrastazu Azumédio. Fiz esse concurso para ter a bandeira, porque Massapê, apesar de ter 70 anos na época, ainda não tinha uma bandeira, e o meu projetinho de bandeira terminou vencendo. E por aí vai, né? Depois, em 74, aí logo em seguida a gente reabriu a Casa da Juventude. Em 73 a gente conseguiu liderar um grupo dos formandos do ginásio massapeense para ir, em vez de uma festa, formatura, ir a Salvador, na Bahia, né, com uma viagem interessante. E depois eu fiz o concurso para a escola técnica. Imagine a surpresa. Eu imaginava que eu não seria aprovado no concurso da escola técnica. Na época era um concurso muito difícil, por volta de 6 mil candidatos para 400 vagas. E aí, de repente, eu fiquei sabendo, da primeira página do jornal O Povo, que eu era o primeiro colocado no concurso, primeiro classificado. Eu não conseguia acreditar como que alguém formado no ginásio massapeense, que era uma escola que tinha pouquíssimos professores, né? E de repente tirar no primeiro lugar num concurso da escola técnica. Então o Sr. Luiz da Hora, o Jorge Costa, tem uma importância para mim muito grande. A Liduína, que terminou me dando, a Liduína, irmã do Jorge, me deu aulas de matemática ainda numa escolinha do Círculo Operário, antes de eu frequentar o grupo escolar de Leonardo do Aguiar. Então são essas memórias de Massapê, né, que a gente não consegue esquecer, porque faz parte da própria identidade, né, do que a gente é, né? Com certeza. Professor, eu não tenho mais tempo aqui no programa, mas eu quero agradecer a esse tempo que você, do seu tempo precioso, disponibilizou para estar conversando aqui conosco e dizer da felicidade que o povo de Massapê tem em estar ouvindo nesse momento a sua voz e as suas sábias palavras. Eu queria deixar aqui o nosso espaço para que você pudesse enviar um abraço a alguns de seus amigos aqui em Massapê e deixar os nossos microfones à sua disposição e dizer que nós da Rádio Serra Verde muito nos orgulhamos em ter tido esse contato com você, que é um cidadão massapeense radicado hoje em Campinas, mas que está preocupado com o desenvolvimento de nossa terra, com a cultura de nossa terra, principalmente o povo de Massapê muito lhe agradece com esse artigo que você publicou falando da nossa bela Massapê aqui ao pé da Serra da Meruoca, né? Então, nós ficamos satisfeitos com essa entrevista, queríamos aqui conversar mais, mas o nosso tempo não permite, mas eu quero deixar aqui os nossos microfones à sua disposição para algo mais que você queira abraçar o povo de Massapê. Professor. Samuel, agradeço muito esse contato, é uma felicidade que você tenha tomado essa iniciativa. Mando um beijo para a Fátima Laureano, minha filha. Um abraço para o Nael, um grande abraço para os amigos de Massapê, para o meu pai, que está aí, né, acabou de fazer 83 anos, tive forte, graças a Deus. E deixo para você, quem sabe, no final desse pequeno artigo, eu fiz uma menção aqui, se criasse um projeto cultural na antiga estação de trem. Quem sabe se essa ideia consiga vingar, né? Então, fica como uma ideia, um desejo, um sonho, e eu deixo aí com vocês. E para você, meu grande abraço, muito obrigado. Um abraço, professor. Uma ótima tarde. Conversamos assim com o professor José Auricunha, diretamente de Campinas, São Paulo. Olha, essa entrevista vai estar no site da Serra Verde FM.